Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar a história da meia-noite. Uma história que me persegue desde que eu tinha 15 anos de idade. Meu amigo, isso tudo aconteceu comigo. Eu que era chamado de Dudu entre os meus colegas. Meu nome é Carlos Eduardo, mas como eu dissera, ninguém me conhecia por esse nome. Eu era o Dudu e eu tinha 15 anos e eu adorava uma emoção. Adorava sair com um grupo de colegas de bike em aventuras por aquelas praias, sabe? Onde eu morava. A praia, na verdade, ficava pelas bandas da minha casa, mas não assim tão perto, não. Dava mais ou menos 1 hora de bike, 1 hora e pouco, 1 hora e meia de bike, com as brincadeiras que a gente ia fazendo, até que nós chegássemos lá. Mas, afinal de contas, quem é que segura um bando de adolescente, com os hormônios flutuando em seus corpos, energia de montão, só esperando o chamado do grupo para se aventurar? Pois é, foi assim que se sucedeu comigo. Eu tinha meus 15 anos, o corpo magro, a estatura minha mirrada, e eu era muito atrevido. Essa história toda aconteceu naquele ano de 1975. Aquele foi o dia que eu resolvi desobedecer a minha mãe e sair em mais uma aventura por aí. Nem bike, na verdade, eu tinha. Então, eu pedi uma bicicleta emprestada, sem dizer exatamente para onde eu ia. Vizinho da minha casa tinha um pedreiro, seu Milton, e ele estava construindo uma casa, e eu me lembro que a bicicleta dele ficava parada o dia inteirinho lá. Então ele chegava na casa para obra, para construção, ele estacionava a bicicleta dele, que ficava o dia inteirinho. Ele almoçava, inclusive, no serviço, ele levava de casa o almoço. Ele esquentava a comida lá na casa, ele ficava o dia inteirinho. E eu, de vez em quando, fazia um favorzinho para ele. Naquele dia eu me vi no direito de pedir para ele: ô, seu Milton, só me empresta a bicicleta? E eu achei até que foi por desculpa. Ele falou assim: olha, eu empresto, mas o pneu dela tá esvaziando. Vira e mexe, o pneu esvazia. Se você tomar cuidado com isso. E eu, obviamente, com aquela vontade que eu tinha de ir pra praia, os meninos estavam todos me esperando com as bikes deles. Eu falei: não, pode deixar, tem bomba. Um dos colegas, um dos meus amigos, tinha bomba de encher pneu de bicicleta. Aliás, o próprio seu Milton, coitado, ele foi lá nas coisas dele, pegou uma bomba que ele mesmo levara e disse: tá aqui, ó, por falta de bomba não, tá aqui a bomba, mas pode ir com a bicicleta, você só cuidado com o farolete dela, porque a bike tinha um farolete que acendia na base do dínamo.
O dínamo, para quem não sabe, é quando você encosta a pontinha do dínamo no pneu e na medida em que a bicicleta ganha energia, velocidade, a luz do farol vai funcionando. Então eu saí todo animado com aquela bicicleta que pertencia a seu Milton, mais a bomba para eu encher pneu. Só que a minha bicicleta de todos os meninos era diferentona, porque a minha tinha farolete e a deles não tinha. Quer dizer, não era a minha. Tudo errado, né? Tudo errado, porque a minha mãe estava sendo desobedecida, mas agora também eu não podia parar. Eu só não sabia o quanto isso tudo iria me custar caro e pelo resto da vida. Então eu, sem me importar se algum mal eu ia causar a mim ou a alguém, eu fui sem medo e sem pensar. Eram 4 amigos do tipo, eu dou a minha vida para te salvar. Saímos cedo e nos pusemos a pedalar por aquelas estradas. Algumas vezes eu tinha que parar, porque o pneu da minha bicicleta, conforme dissera seu Milton, ele não mentiu, não. Não era desculpa, esvaziava mesmo. Aí eu tinha que parar, pegava a bomba e enchia meu pneu. Aí todos paravam para me dar uma mãozinha. Até que uma hora, demorou um pouquinho mais, demorou 1h30. 1h30 depois nós chegamos à praia. Já era quase metade do dia. Devia ser mais ou menos umas 11 e pouca da manhã. A gente nem ligava para comer absolutamente nada. Ninguém. A gente tinha tomado café da manhã em casa só. Mas você imagina, pedalar mais de 1 hora, tudo moleque, nessa idade, 15, 14, imagine a fome que dava. E eu, sem me importar com isso, o que eu tinha para fazer naquele dia era me divertir o máximo que eu pudesse até a tarde cair. Porque, de novo, de tarde nós teremos a longa caminhada, né? Bicicletada de volta para as nossas casas. E tudo isso eu tinha que fazer sem que a minha mãe percebesse a minha ausência. Isso é impossível. Porque se ela percebesse, com certeza eu iria levar uma surra quando eu voltasse. Eu tinha desobedecido a minha mãe. Só que, na praia, e da praia, a gente avistava ao longe um barco semi-afundado. O que é um barco semi-afundado? Era um barco que a grande parte dele era como se fosse um iceberg. Dá para entender? A maior parte do barco estava afundada. E para fora da água, assim, ficava só uma beiradinha do barco. Mas aquele barco estava ali já tinha muito tempo. E só que ele não ficava pertinho, assim, da praia. E a molecada teve uma ideia. Vamos até o barco afundado? Aquela ideia de moleque, né? Vamos nadar até o barco afundado? Eu olhei assim pro barco afundado, pensei, dá para eu ir. Aí ainda para incentivar, vamos apostar quem chega lá primeiro. Aquela coisa de aposta de moleque naquela idade, 14, 15 anos. Eu não tinha experiência nenhuma de nadar no mar. Pouquíssima experiência. Mas eu sabia nadar. Até onde eu sabia, eu achava que dava para chegar naquele barco semi-afundado, mas a gente falava de barco afundado. Dava para chegar até o barco afundado numa boa. E adolescente já não tem responsabilidade com nada, nem consigo próprio. Então nós fomos mergulhando, furando onda, e braçada sem parar, e lá fomos nós. Aos poucos, nós estávamos em 4. Aos poucos, 2 foram ficando para trás, e aqueles 2 desistiram e começaram a nadar de volta. Foram até um ponto e começaram a nadar de volta. Eu não. Nem eu e nem o Pedro. Nós resolvemos continuar nadando até o barco afundado.
Eu e o Pedro, meu amigo de fé. Nós não pensamos nas consequências e seguimos firme nadando para ganhar. O meu amigo estava à frente, mas eu vinha firme atrás. Fomos em direção ao barco afundado. Meu amigo chegou no barco afundado e segurou naquela lateral do barco que ficava para fora, ficava só aquela lateral do barco. Ele segurou ali, e evidente que ali ele segurava para descansar, nós iríamos descansar, e depois de um bom tempo de descanso nós voltaríamos. Em seguida, cheguei eu e fiz a mesma coisa que o Pedro estava fazendo. Tinha lá a metade do barco para fora, eu fui ali e me apoiei, segurei. E ficamos descansando os dois. Nós já estávamos bastante cansados. Eu cheguei lá no barco esbaforido. O Pedro estava melhor, mas eu cheguei esbaforido. Só que nós não contávamos que do outro lado, na mesma direção do barco afundado, vinham mais 2 malucos, mais 2 meninos. E eles estavam nadando em direção ao lugar que nós estávamos. Só tinha aquele lugar, o barco afundado ali, aquela parte do barco para fora d'água. E aqueles 2 malucos, tal qual eu e Pedro, chegaram ali também. E adivinha? Foram segurar na mesma lateral do barco. E aí foi que o inusitado aconteceu. Quando os outros 2 meninos chegaram ali, que eles colocaram a mão na lateral do barco, o barco começou a afundar. Os outros 3 largaram do barco. Os outros 3 soltaram aquela lateral do barco e saíram nadando. E eu não sei, na verdade, eu sei sim. Mas até aquele momento eu não sabia, eu continuei com a mão no barco. Sabe, eu tive assim a primeira impressão de que o barco ele fosse afundar um pouquinho, e depois ele ia retornar, ele ia voltar para o lugar que ele estava. Então eu continuei segurando na lateral do barco. Só que na medida que eu estava segurando na lateral do barco, eu senti que algo segurou a minha perna. Eu não sabia dizer o que era, mas eu já estava afundado na água, porque eu achava que o barco ia afundar um pouquinho. Só que aí eu senti que algo segurou a minha perna. Eu não sabia o que era, mas era como se uma mão tivesse segurado a minha perna. E aquilo que segurou a minha perna, que eu não sabia se era um peixe, se era um bicho, se era uma mão, parecia uma mão, a pressão de uma mão. Aquilo me puxou pro fundo, me puxou mais pro fundo ainda. Aí eu tive a sensação de que eu ia morrer afogado, porque aquilo segurava a minha perna. E eu comecei a lutar com todas as forças que eu tinha, a querer gritar, mas como se eu estava debaixo d'água. E aquilo foi me puxando para o fundo, e eu sabia que eu ia morrer, e o pavor foi tomando conta de mim, e eu era puxado nitidamente, e quando eu cheguei mais assim no fundo, do mar, no fundo da água, eu no desespero, eu abri os olhos, e o que eu vi foi apavorante. O que eu vi era uma caveira, e aquela caveira era quem segurava a minha perna. Eu não sabia até aquele momento quem é que me puxava para baixo, mas eu percebi agora, quando eu abri os olhos no desespero, que era uma caveira que segurava a minha perna e me puxava para baixo. Meu amigo, que saiu nadando lá em cima, o Pedro, ele tentou. O Pedro, ele realmente era o meu amigo de fé, conforme eu disse aqui. E tanto ele era meu amigo que ele tentou, ele mergulhou com o objetivo de me ajudar. E tanto é que ele chegou a tocar em mim, porque o barco, ele havia afundado até um certo ponto, eu segurando na lateral do barco, mas sendo puxado para baixo pela minha perna. O Pedro, ele volta, ele toca em mim. Mas quem foi que disse que o Pedro conseguiu me levar para cima?
Eu estava tomando muita água. Obviamente eu não conseguia respirar. O meu amigo, ele não me largava, coitado do Pedro. Mas ele ia morrer junto comigo, mas ele não me abandonava. Ele não me abandonava, ele tentava me puxar para cima. Eu já tinha afundado um pouco mais. Até que parece que aquela mão parecia de propósito. Aquela mão que agora eu sabia só podia ser daquela caveira que me segurava no fundo do mar, parecia de propósito. Ela ia me soltando assim, e aí eu ia subindo, até que eu chegava à flor da água. E quando eu chegava na flor da água, eu respirava. Eu respirava e aí a mão me puxava de novo para baixo. Já não era mais o barco, eu não segurava mais no barco, mas a mão me puxava para baixo. E aí eu não conseguia de novo respirar, e de propósito a mão que me segurava ia me soltando, eu voltava à flor da água e... Olha, isso aconteceu de eu voltar à flor da água 4 vezes. 4 vezes. Inclusive meu corpo se feria, porque na medida em que eu procurava nadar, eu ficava entre o barco e umas pedras que tinham ali, e eu me feria todo. Era a 4ª vez. 4 vezes eu cheguei até a flor da água. Até que o meu amigo, o Pedro, na 4ª vez que eu fui, ele recebeu aquele tipo de orientação em algum lugar. Ele me puxou pelo cabelo. Eu sou uma pessoa da raça negra e o meu cabelo estava grande, tipo Black Power. Aí ele segurou assim o meu cabelo e me puxou pelo cabelo. Ele foi me puxando. Ele foi me puxando, foi me incentivando a nadar, foi me incentivando. Nós não voltamos para aquele lugar do qual viemos, porque era muito mais distante. A lateral de onde estava o barco era muito mais interessante para nós. Então ele foi em direção àquela lateral. E por fim, ele chegou no lugar que dava pé e me arrastou para a areia da praia. Deitado na areia da praia, o pessoal lamentava a minha morte. Como assim? Dudu, lamentavam a sua morte? Sim. Quando eu fui arrastado para a lateral do barco, que eu cheguei à praia, que o Pedro conseguiu me puxar pelo cabelo, deitado na areia da praia, eu ouvia o Pedro chorando. Meu amigo, ele é meu amigo. E aí, eu acho que pescadores, pessoas ali perto, pescadores lamentavam. Puxa, que pena, o rapaz morreu. Eles falavam de mim. Que pena, o rapaz morreu. E aí, alguém perguntava como é que foi que ele se afogou. E o Pedro chorando, coitado. Não, fomos no barco afundado e o barco afundou mais ainda. Ninguém entendia nada. Nós fomos até o barco afundado e o barco afundou mais ainda. No barco afundado, os pescadores sabiam da história. O barco afundou mais ainda e ele afundou junto. E ele chorava. Foi quando um dos pescadores, você vê o que é a prática com a água, né? Um daqueles pescadores, ele falou, vou levar ele de volta para a água. Meu Deus, eu desesperado, eu escutava tudo. Só que eu tentava abrir os olhos, mas a minha pálpebra, ou as pálpebras dos meus olhos, elas pesavam toneladas. Eu não conseguia abrir os olhos. Eu não tinha força. Se eu não tinha força para abrir os olhos, porque as pálpebras pesavam toneladas, menos força eu tinha ainda para falar. Mas um dos pescadores teve aquela ideia, eu vou levar ele de volta para a água. Você viu o que é experiência? Eu vou levar ele de volta para a água. Eu queria dizer que não, pelo amor de Deus. Só que aquele pescador, ele não estava falando bobagem, ele sabia
Olha que coisa interessante. Ele sabia, enquanto pescador, que um choque com a água fria, porque a água do mar estava bem fria, viu? Estava bem fria. Ele sabia que esse impacto poderia causar alguma coisa para o meu coração, voltar a bater. E aí, quando ele começou a me arrastar assim para a água de novo, veio à minha mente aquela mão que queria me afogar e eu fiquei com medo. Eu fiquei com tanto medo da mão agarrar, que quando ele começou a me puxar para a água de novo, eu fiquei com tanto medo daquela mão me agarrar de novo, aquela mão da caveira que me agarrou embaixo do barco. Eu fiquei com tanto medo que eu reagi e tossi. Era minhas costas de novo na água, mas água rasinha, gelada a água do mar. E quando eu comecei a tossir, a vida voltou ao meu corpo e a morte me deixou. Todos vibraram. Afinal de contas, eu era dado como morto. Meu amigo de fé, o Pedro, ele não sabia o que fazer para agradecer a Deus. Ele colocava os joelhos no chão e agradecia a Deus. Até hoje, eu penso de como foi que eu voltei à vida. Na época desses fatos, eu ligava e relacionava tudo à desobediência com relação à minha mãe. A minha mãe que tanto havia me pedido que eu não fosse jamais à praia, era perigoso nadar no mar, que eu não fizesse aquilo sozinho, que quando eu fizesse com adultos por perto. Mas eu fiz que peguei a bicicleta emprestada do seu Milton, mesmo com o pneu murchando, fui com dificuldade, mas eu quis desobedecer a minha mãe, então eu acreditava tudo isso, a desobediência da minha mãe. No entanto, depois de recuperado, o pescador, aquele que teve a ideia de me levar de volta para a água, ele queria saber como eu tinha me afogado, porque eu sabia nadar. E eles sabiam que aquele barco afundado, ele tinha um limite para afundar, porque o barco estava assim, com o bico já tocando a pedra no chão. Então a outra parte de cima dele ficava a flor da água. Então ele queria saber. Aí nós explicamos que na medida que nós chegamos na lateral do barco, que ficava para fora, estava tudo bem. Mas aí os outros dois meninos chegaram, aquilo começou a afundar. Só que aí eu falei para ele o que tinha acontecido, porque aquilo não era invenção. Falei, olha, eu fui puxado, uma mão segurou a minha perna e me puxava para o fundo do mar. Foi por isso que eu me afoguei. Uma mão te puxava? Aquele pescador me deu crédito. Sim, uma mão me puxava. E você chegou a ver de quem? Vi. Era de uma caveira. A mão que me puxava era de uma caveira. Aquele pescador, ele deu importância a tudo que eu disse. Os demais não. Alguns até depois eu percebi que até riam. Depois que eu melhorei, que eu fui conduzido de novo àquela parte da praia, onde eu e o Pedro pegamos a nossa bicicleta, que voltamos. Desespero da minha mãe, porque nós só voltamos de noite. O seu Milton pedreiro estava desesperado, porque ele se sentia responsável por ter me emprestado a bicicleta. Minha mãe já brigava com ele nessas alturas, então teve tudo isso. Mas aquele pescador, aquele que me salvou, deu crédito à minha história. E o pescador não teve dúvida. Ele foi com os seus colegas pescadores até o barco afundado. Eles já não iam mais. De vez em quando eu acho que eles iam ali pescar, porque acabava juntando peixe naquele barco afundado. E ele era um exímio de um mergulhador, esse pescador. Ele não tinha o aparato, aquela roupa especial de mergulhador. Não tinha nada disso. Ele não tinha aquele tubo de oxigênio, não tinha nada disso. Mas ele era um homem muito experiente para lidar com o mar. E aí ele cismou com a minha história. Ele cismou. E através de um mergulho, ele conseguiu entrar no mar. Ele conseguiu entrar no barco por baixo da água
ele conseguiu entrar no barco. E dentro do barco, preso por uma corda, ele encontrou algo que ninguém sabia. Ninguém. Um esqueleto humano. Entre os ocupantes do barco afundado, o que já tinha acontecido havia anos, 3 pessoas morreram no afundamento daquele barco. 2 tinham sido encontradas. A terceira, se acreditava, foi arrastada pelas águas do mar. Peixes comeram. Não era isso. Não era isso. Essa terceira pessoa que ficou desaparecida ficou presa dentro do barco, num compartimento que era impossível de ser encontrado. Mas diante do exposto por mim, esse pescador foi investigar. E ele encontrou, estava preso por uma corda, o esqueleto. Era só o esqueleto da pessoa. Mas aí sim, foi cortada aquela corda, o esqueleto foi retirado, se procurou a família e se deu àquela pessoa um enterro digno. Além, obviamente, de ter se rezado muito por ela. Inclusive, a minha mãe, que tomou conhecimento depois da história completa e pediu que o padre da nossa paróquia, o padre Franz, rezou uma missa em sufrágio daquela alma. Que, segundo depois o padre alemão, o padre Franz, aquela alma encontrou a sua paz necessária. Mas precisou que isto acontecesse comigo, o que quase foi o fim da minha vida. O que quase foi o fim da minha vida, para que tudo isso fosse descoberto. É impressionante. Isso tudo se deu em 1975, quando eu tinha 15 anos. Hoje, eu tenho 62 anos. A minha mãe, Dona Antônia, lamentavelmente não está mais aqui. Eu perdi a minha mãe, já tem 12 anos que eu perdi a minha mãe. Mas, quando eu conto essa história, as pessoas ficam abismadas. Eu tenho ainda o meu amigo Pedro, meu amigo de fé. Só que é difícil que a gente se encontre, porque hoje nós vivemos a 1.800 quilômetros de distância um do outro. O Pedro é a testemunha da minha história. A testemunha ocular, porque ele viveu tudo isso. Ele viveu tudo isso. Embora ele não tivesse tido a visão da caveira que eu tive. Ele não viu. Ele não chegou a ver aquele esqueleto que segurava a minha perna. Mas ele é testemunha de tudo isso que eu passei. Faz tempo. Foi em 1975. Mas tudo que eu conto aqui é a realidade da minha vida. Se você gostou da minha história, aproveita, curta a minha história dando o seu joinha. Aproveita e também se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E, por favor, se sobrar gentileza, ajude o nosso canal. Há um ícone abaixo desse vídeo, onde há um coração, e dentro do coração um cifrão. Chama-se Valeu Demais. Eu serei eternamente grato. Essa é a história do Carlos Eduardo Guima, o Dudu, que hoje é um homem de 62 anos de idade.